de agosto. Qual que vai ser a data? Fim do mês de agosto, final do mês de agosto, quando o mês estiver terminando, o mês estiver acabando, as eleições vão acontecer. Então, se a gente considerar daqui até a data que ela está colocando, hoje, 15 de julho, nós estamos então a mais ou menos um mês e meio que isso acontecer. A data exata, a data precisa, essa não foi colocada ainda, porque, mais uma vez, eles disseram que dependem da produção e da entrega e o cumprimento de alguns contratos. O número de pessoas que será demitido, ela disse para nós também, mas ela disse que é um número sem muita precisão, até porque ela depende da nova empresa, do que ela vai precisar, do que ela vai produzir, do que ela vai manter, placas, SMT, não vai produzir placas, você vai fazer um produto novo. O número de demissões que ela tem hoje desenhada, que ela tem hoje projetada, é de 300 pessoas. Ela disse, o número mais ou menos de 300 pessoas, poderá ser 299, 301, 298, 302, é o número aproximado que é esse que ela está programando para fazer a demissão, repito, no final do mês de agosto. O processo de demissão antecipada, de todo aquele pessoal que está incomodado querendo sair antes, esse pessoal vai ter que esperar, porque a empresa não está atendendo a reivindicação nossa do incentivo para o pessoal fazer a demissão como voluntário. Ela está dizendo que ela não vai liberar ninguém antes, porque a data que ela tem para fazer a demissão é essa, e por conta de compromisso, não só com o cliente da produção, mas também compromisso com os trabalhadores, ela está controlada e não vai fazer demissão, mesmo que tenha muita gente interessada em ser demitida. E qual é o processo hoje? Quem está interessado em entrar nessa lista, porque uma relação vai ser elaborada, o que é a orientação? Procure o seu gestor, vai falar com o seu encarregado, vai falar com o seu gerente, se colocar como candidato. Mas está garantido que você vai ser demitido? Não está garantido, mas você se colocando como um candidato, vai ser dada preferência para você, ao invés de um outro companheiro que estiver numa mesma situação. Mas, ainda, na nossa pauta de reivindicação, ela respondeu, as estabilidades, todas elas serão respeitadas. É o cipeiro, é a gestante, é quem adoeceu, é quem sofreu um acidente, quem está em vias de aposentadoria, e quem tem 5 anos, já foi dito aqui, tem uma estabilidade de 1 ano na empresa, quando está faltando 1 ano para se aposentar. Quem tem 10 anos na empresa, tem uma garantia quando falta até 1 ano e meio para adquirir o seu direito de aposentadoria. Mas, junto com isso, é bom também que as pessoas que já têm um bom tempo de casa, que já têm uma expectativa de aposentadoria, que vá fazer uma somatória do seu tempo. O sindicato disponibiliza, inclusive, uma pessoa para fazer esse levantamento. Quem tiver interesse, vá no sindicato, atende de segunda a sexta, até 5h30 da tarde, leva suas carteiras de trabalho, todos os seus registros de emprego, a gente vai fazer o levantamento. Não é uma contagem oficial, mas ela dá uma ideia para a pessoa, e é com base nessa ideia que vai servir para a gente estar desenvolvendo ainda a conversa com a direção da empresa, para que a pessoa tenha respeitado esse direito da aposentadoria, a estabilidade da aposentadoria, dentro também dessa negociação de que a pessoa não seja demitida. As reivindicações, cesta básica e assistência médica, a empresa tinha começado a dizer, desde lá de trás, das outras conversas e dos outros encontros, que ela daria 3 meses tanto de assistência médica, tanto quanto de cesta básica. Nessa última conversa da sexta-feira, a empresa, depois de tanta assistência, ela resolveu estender para 6 meses a cesta básica, 6 meses de assistência médica, sem custo. A pessoa que vai ser demitida, depois que for demitida, ela teria então a cesta básica por 6 meses, sem custo nenhum, sem ter a contrapartida, teria a assistência médica também por 6 meses, sem que tenha a contrapartida, sem que tenha o custo. Tá certo que aqui tem uma turma que tem assistência médica que não paga nada atualmente,
Não tem alteração. Aqueles que têm a outra opção do plano de saúde, que paga uma parcela dele, essas pessoas estariam isentas de ter a contrapartida, estariam isentas de ter o pagamento. Então teria 6 meses, tanto de assistência médica quanto do fornecimento da cesta básica sem custo. E o valor da indenização, e o valor adicional, e o pagamento, e o dinheiro que a Itautec estaria pagando para cada um. Bom, nós já dissemos aqui que o direito de cada um de receber as verbas decisórias, esse direito também está respeitado. Ninguém vai discutir aqui pagamento do aviso prévio, as férias vencidas, férias profissionais, 13º e assim por diante. Desde o começo, o que nós estamos conversando aqui é um pagamento em dinheiro também, além dessa obrigação legal. E a Itautec, desde as primeiras conversas, ela tinha assinado com a indenização calculada à base de dias de salário. Ela falou, primeiro, contabilizar 5 dias de salário por cada ano trabalhado, limitado a um salário. Depois nós conseguimos forçar um pouquinho. Ela estendeu, cogitou lá de pagar até 10 dias por ano trabalhado, limitado ainda a um salário nominal por pessoa. Na conversa que nós tivemos na sexta-feira, forçamos um pouquinho mais, usando as argumentações e vendo o que outras empresas acabaram fazendo em relação às demissões em massa. E a empresa, ao ouvir o sindicato falar de valor de salário nominal, e também que pudesse ser um valor fixo, um valor único para ser multiplicado por número de anos e pago para cada trabalhador, ela quis dizer para nós que estaria aceitando pagar a indenização com base no salário mínimo. O salário mínimo hoje, o salário mínimo atual, ele é de R$ 678, não é isso? A Itautec, ela disse que ela poderia fazer o cálculo considerando um salário por ano trabalhado, porém limitado a R$ 4.500. Ela deixou de considerar o limite de salário, o limite de dias de salário, para considerar então que poderia ser estendido até R$ 4.500 e seria um limite igual para todas as pessoas, independente do salário nominal, independente do salário que a pessoa tem hoje. O que o sindicato respondeu? Diante da nossa reivindicação, é pouco a empresa fazer para os seus trabalhadores, nessa hora, para os seus colaboradores. Se tivéssemos que colocar um valor igual, então nós teríamos, que ao invés de considerar o salário mínimo, que nós fôssemos então buscar como referência o piso nosso, o piso normativo, que é o salário mínimo das empresas metalúrgicas. E para nós, esse salário mínimo, entre aspas, das empresas metalúrgicas, ele varia de acordo com o ramo de atividade, varia de acordo com o porte da empresa. Em resumo, aqui na Itautec, o salário normativo, o salário mínimo, o menor salário que a Itautec poderia pagar é o 1.242. Essa foi, então, a base utilizada para nós na negociação da sexta-feira passada, reivindicando, então, se não era possível a Itautec fazer o pagamento com base no salário nominal, que ela considerasse, então, 1.242 de salário para fazer a multiplicação por ano de cada um tem dentro da empresa. Ela, mais uma vez, disse não. Aí nós chegamos até a cogitar um valor menor, é lógico, um pouco de um sentimento um pouco maior. Nós chegamos até a cogitar que ela considerasse 1.000 de salário por ano trabalhado, independente do salário que a pessoa esteja dentro da fábrica. Porém, com relação aos limitadores, ela falava uma limitação que não dava certo, né, do salário. Depois ela chegou a falar, considerar o salário, o valor de R$ 4.500 como limite. E aí, quando nós consideramos essas duas, 1.232 poderia ser por limite, e a gente vai buscar de anos, que a empresa tem pelo menos aqui em Jundiaí, 6 anos a empresa está aqui. Então, assim, se ela tiver que manter o limite para pagamento de 1.242, então que fica limitado aos 6 anos, que daria aí o total, para quem tiver 6 anos, 7.452. Ou 7.452
se ela não conseguisse, porque ela continuou a argumentar que não tem dinheiro, situação para ter e tudo mais, se ela fosse indenizar o pessoal com base em R$1.000 por ano trabalhado, que ela não tivesse limite. E aí, se a pessoa tiver 10 anos, teria 10 mil de indenização. 15 anos, 15 mil de indenização. 20 anos, e assim por diante. Mas a empresa também, ela não confirmou para nós que seria pago a indenização com base nos R$1.000 por ano trabalhado. O que o sindicato respondeu para a empresa? Essa base que vocês usaram de salário mínimo, 678, não dá. É um valor muito pequenininho. O limitador que vocês estão colocando, R$4.500, também não dá. O que o sindicato disse que ia fazer? Disse para a empresa que ia fazer aqui na Assembleia. Fazer uma consulta aos trabalhadores para que balizasse o sindicato para ver o rumo que a gente caminha. Colocamos para a empresa que essa contraproposta do sindicato de 1.242 por ano trabalhado, seria submetido a uma consulta aos trabalhadores. E nós estaríamos aqui hoje para perguntar para vocês se seria este valor que nós teríamos que reivindicar para a empresa. Se a gente fizer uma consulta, os trabalhadores responderem para nós se está bom esse valor, a gente pode suspender a Assembleia e ficar por conta da empresa confirmar para nós este pagamento. Se vocês aprovarem e a empresa não confirmar, o sindicato volta aqui, faz uma nova assembleia, coloca o que for negociado, o que for apresentado de novo para vocês, e vocês voltam para dizer para nós se está bom ou se não está bom. E aí, adiante, como que vai acontecer? Para a gente não ficar nessa lenga-lenga, já fizemos uma assembleia dias atrás, a reivindicação e o incômodo já vem acompanhando todo o pessoal, para que a gente não fique com essa lenga-lenga, nós estaremos de volta aqui numa data também para ser combinada com vocês. E a princípio nós pensamos que pode ser o retorno aqui na segunda-feira que vem. Então, o que nós estamos falando aqui? Vamos fazer um resumo. A empresa respondeu que ela vai fazer um treinamento, o pessoal foi colocado no outro treino. Ela está dizendo que respeita as estabilidades, ou seja, quem tem estabilidade, qualquer que seja, não vai ser demitido. Ela disse que vai estender o plano de assistência médica por 6 meses para quem for demitido. Vai ter a cesta básica por 6 meses para quem for demitido, sem custo nenhum. As demissões, em torno de 300, elas vão acontecer no final do mês de agosto. O que nós temos em tendência, que está em aberto ainda? O valor da indenização. Ela falou de pagar o salário mínimo, com limite de R$4.500. O sindicato falou é pouco e ficou de fazer uma consulta se vocês estariam confirmando para o sindicato se a gente reafirma a reivindicação do piso da categoria, que é o 1.242 por ano trabalhado, multiplicado pelo número de anos que a pessoa tem, e mesmo que tenha o limite que ele fica no máximo de 6 anos. Entenderam? Tá certo? Bem, vamos entender que nós vamos ter que fazer uma votação. E nós vamos votar somente essa parte da indenização. O 1.242 multiplicado pelo tempo de casa, limitado, conforme disse a empresa, e que o sindicato falou, até 6 anos. Está claro? Todos os demais itens estão respondidos e nós não estamos colocando ele aqui em votação. Não estamos falando do plano de saúde, nem da assistência médica e nem das outras questões. A votação seria somente e exclusivamente em relação ao valor da indenização. Porque o sindicato disse não ao 678, está querendo um valor maior. Ou vou perguntar antes, vocês estariam concordando com 678 por ano trabalhado? Então vamos ver. Quem concorda com 678 por ano trabalhado, que levanta o braço. Quem não aceita os 678 por ano trabalhado, pelo braço. Que beleza. O valor intermediário. Quem aqui estaria disposto a aceitar o valor, que a empresa não confirmou ainda, mas é intermediário, de R$1.000 por ano trabalhado? E quem estaria disposto aqui
a fazer uma aprovação se for com base em R$ 1.242. Vamos votar? Quem acha que deve ser R$ 1.242 por ano trabalhado, por favor, que levante o braço. Beleza. Quem acha que não deve ser esse valor, que deve ser um valor diferente, quem rejeita, quem reprova R$ 1.242, por favor, que levante o braço. Beleza. A grande maioria deles está confirmando para nós R$ 1.242 que é o piso, multiplicado por ano trabalhado, e como eu já dizia aqui, a gente vai documentar isso de novo para a direção da empresa, mesmo considerando toda a reclamação, a colocação, a situação que eles dizem que é complicada, que é difícil, e que eles repetem todas as vezes, que já está indo para o 7º mês de resultado ruim, de resultado negativo. Então o sindicato vai mais uma vez notificar a empresa que vocês concordam com esse valor de R$ 1.242 por ano trabalhado. A empresa confirmando isso, ela pode fazer em quadro de aviso mesmo, uma comunicação interna, dispensado o sindicato vir aqui e mais uma assembleia. Se porventura a direção da empresa posicionar que a proposta dela vai ser diferente disso, a gente volta aqui de novo e mais uma assembleia. A gente vai, a partir daqui então, abrir o prazo e a gente vai ficar de olho no que diz a lei de greve. Vamos notificar a empresa, a gente volta aqui para uma assembleia e para que a gente não fique com mais lenga-lenga. E de novo, a gente vai precisar do recurso de vocês, a gente quer saber de vocês se, na próxima vez que a gente vier aqui, se a resposta da empresa não for satisfatória, se vocês estariam dispostos a fazer uma greve, a fazer uma paralisação, a suspender as atividades até que ela faça uma proposta diferente. Então a gente vai querer saber aqui. Se a gente voltar aqui, por exemplo, na segunda-feira que vem, a gente abre o prazo de 72 horas com mais um pouco, para a empresa poder fazer uma avaliação e voltar à negociação. Se a gente volta aqui de novo na segunda-feira, ou se a gente volta aqui numa outra data. Quem acha que a gente volta aqui numa outra assembleia, se a empresa não confirmar, na segunda-feira, quem acha que deve ser na segunda-feira a nova assembleia, por favor, levante o braço. Beleza. Quem acha que não deve ser na segunda-feira e que deve ser outra data? Aprovado então. Segunda-feira, a gente volta aqui em mais uma assembleia. Se a empresa não atender a nossa reivindicação, que agora passa a ser o 1.242 por ano trabalhado, a gente então avalia, se ela não atender na próxima assembleia, a possibilidade de iniciar a greve. E se vocês entenderem que não atendido a reivindicação, a greve inicia na próxima segunda-feira que vem, é só confirmar que a gente para então e pressiona a empresa até que a reivindicação nossa seja atendida. Beleza? Paramos aqui então a nossa assembleia, suspendemos, aprovado então 1.242, semana que vem a gente está de volta, porém se a empresa confirmar, automaticamente colocando o quadro de aviso, fica encerrado e a gente só administra depois. Repetindo, 300 pessoas, mais ou menos, ao número de pessoas que a empresa tem para fazer a despesa, e as despesas vão acontecer no final do mês de agosto. Até lá, a atividade de todos continua na normalidade, o compromisso continua também na normalidade, todo mundo na obrigação de cumprir. E mais uma vez eu vou dizer aqui, principalmente os gestores, encarregados, supervisores, gerentes, também devem continuar tranquilo na sua administração e sem exceder, sem cometer nada de errado usando a administração e simplesmente. Valeu, gente. Obrigado por terem ficado aqui, presente na Assembleia. Então, semana que vem, está de volta aqui, mais uma Assembleia, contando com a presença de vocês. Obrigado. Um bom dia de trabalho. Fiquem com Deus. Fiquem esquecendo que vai chegar ao objetivo comum. Um bom dia para vocês. Até lá.